Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos vocês. Vamos hoje aqui estar estudando a continuação do capítulo 31, né? Aqui no versículo 22, tá? Labão persegue Jacó. Vamos lá? E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e saiu atrás deles, seguindo o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armará a sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Uma coisa muito importante que podemos estar vendo e observando é que Deus, antes de alguém tocar em você, Deus ele avisa para não tocar. Se você tem um relacionamento com Deus, ele vai te proteger daquela pessoa, né, de qualquer pessoa que possa querer fazer-lhe mal. Então aqui Deus estava protegendo Jacó ali do mal que estava no coração de Labão para fazer com ele, né? Muitas vezes acontece na nossa vida, muitos querem nos fazer mal, mas Deus ele jamais irá permitir que isso aconteça. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Porque me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Labão acreditava que, que as filhas ainda pertenciam a ele e não mais a Jacó, né? Então ele na mente dele muitas vezes acontece na vida de muitas pessoas que os pais também acham isso, né? Que estão raptando ali a filha, né? Ou o filho. E nós pais temos que estar atento porque nem sempre o que pensamos é o correto. E aqui ele não estava pensando o que era correto, que Jacó ali tinha conquistado, né, as filhas, tinha trabalhado pelas filhas. Então era dele, era a joia dele, né? Ali era o bem dele, né? Os bens que ele tinha adquirido, estava ali as filhas de Labão. Porque fugiu ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber, porque eu te despedisse com alegria. Para quê? Para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa. É claro que ele não ia fazer isso, mas ele estava falando para Jacó só para, né, dar uma de bom pai. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fizeste assim. É claro que não podemos sair fugido. Nós, servos do Senhor, não saímos fugido, não fugimos de nada, né? Nós temos que enfrentar, né, todas as adversidades, não fugir delas. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Ou seja, para Labão, ele tinha poder de fazer mal a Jacó, engano dele, né? Que o único que tem poder de fazer mal a nós mesmos, a nós somos nós mesmos, né? Quando não andamos no caminho do Senhor. E ali Deus comprou a briga, né? Ali e falou com Labão para que não fizesse aquele mal contra Jacó. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtastes os meus deuses. Nisso ele tinha razão, porque ele
a Rebeca, ela por ser idólatra, né? Rebeca, não, oh Jesus, tá queimado. A, a filha aqui, a Raquel, perdão, gente, ela era idólatra, então ela furtou ali os deuses de Labão, né? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, né? Jacó tinha medo de sair ali e avisar e ele tomasse as filhas, as filhas dele de Jacó, né? Não, a Lia e a Raquel. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel o tinha furtado. Olha, e você vai ver que essa palavra de Jacó vai refletir na vida de Raquel assim que tiver José, né? Porque ali era uma palavra que, por não saber que Raquel tinha pegado ali aqueles ídolos, Jacó lança essa palavra. E aí, essa palavra, ao decorrer do tempo, vai acontecer na vida de Raquel, tá? Por isso que é muito importante vigiarmos o que falamos, né? E fazermos o que é reto também, principalmente, para que não soframos a recompensa dos nossos pecados. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não as achou. Então, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira os olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres, ou seja, estava descendo para ela. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? É claro que qualquer um de nós ficaríamos desse jeito, zangado, irado, por estar sofrendo, né, uma perseguição tal, ainda assim tendo trabalhado e conquistado o que é nosso, né? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus olhos e de meus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Ou seja, com certeza Deus não permitiu que Labão achasse aqueles ídolos por causa de Jacó, pois Jacó ele tinha ali um relacionamento com Deus, né? E ali ele acreditava verdadeiramente. E ele colocou a vida dos seus bens, a vida da sua família, né, ali em jogo, né, por não saber o pecado da sua mulher. Então, por esse motivo, Deus não permitiu que viesse à tona o que Raquel tinha feito. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. Olha, Jacó era tão reto com o sogro dele, que até o que morria, Jacó ele entregava do dele, pegava do dele para dar, né, e para pagar o que estava despedaçado, o que tinha morrido, o que tinha, né, sofrido algum dano. E nunca deixou que, né, as cabritas abortassem ali
e perdessem um pouco do gado do rebanho que ele tinha. O furtado de dia e o furtado da noite, da minha mão os requerias. A todo aquele que era roubado também, Labão requeria da mão de Jacó, né? E ali Jacó dava, e mesmo assim Deus o abençoou. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada. O sono fugiu dos meus olhos. Olha o que ele passou, né? Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Nossa, imagina você ser mudado do salário 10 vezes para te prejudicar e aí Deus ainda abençoar, né? E muitas vezes a gente reclama porque está passando por coisas e muitas pessoas têm passado todas as vezes pior que a gente, né? Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Ou seja, por certo, Labão teria tomado tudo que Jacó tinha se Deus não tivesse falado com Labão. Então, fica aí a palavra. Deus ele fala até com o seu inimigo e previne ele para não tocar na sua vida, tá bom? Então, se você está com Deus, você não tem o que temer. Que Deus abençoe você. Se gostaram do like, deixe o seu like. Gostaram do vídeo? Tô tão atrapalhado. Gostaram do vídeo? Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Ative os sininhos aí para receber os novas notificações. Vou terminar aqui até o 42 e depois no próximo vídeo vamos continuar aqui no versículo 43, tá? A aliança entre Jacó e Labão.